Senhora Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Portugal realizou nos últimos anos progressos notáveis na reposição dos equilíbrios macroeconómicos fundamentais do país. Um trabalho do então Governo de coligação PSD-PP. Depois de anos de políticas públicas erradas do então Governo socialista que levaram à estagnação do crescimento e à acumulação insustentável de dívida, o Governo do PS viu-se na altura forçado a recorrer ao auxílio internacional e a negociar e a assinar um memorando de austeridade. O processo de ajustamento que logo depois se iniciou com o Governo de coligação PSD-PP conduziu a alterações profundas da maior relevância para o presente e também para o futuro do país. Antes de mais, passámos de uma situação de déficits externos crónicos e bastante elevados para uma balança externa equilibrada, primeiro, e excedentária, depois. Também os dados macroeconómicos e os de investimento apresentaram uma tendência e resultados muito positivos. Em todo este processo de recuperação económica do país, o setor do turismo revelou-se de importância estratégica. A aposta do Governo de coligação PSD-PP na área do turismo foi, de facto, flagrante e muito bem sucedida. As exportações de serviços de turismo cresceram em média anual 8,6% entre 2010 e 2015, acima do crescimento já de si elevado das exportações, que foi de 7% e largamente acima das importações. A balança turística viu assim o seu excedente aumentar nestes últimos 6 anos em 85%, tendo ascendido em 2015 a 7.750 milhões de euros, ou seja, 4,3% do PIB. Se Portugal pôde registrar em 2015 um excedente de balança externa pelo terceiro ano consecutivo, em boa medida isso se deveu ao dinamismo do turismo. 1/5 da correção total operada na nossa balança de bens e serviços, crónica e fortemente deficitária até o ajustamento, ficou a dever-se à melhoria sustentada da balança turística. Fizemo-lo investido com confiança na requalificação da oferta, procurando e conquistando novos mercados e expandindo a nossa cota naqueles em que já estávamos presentes. Se o turismo se revelou essencial para levar à abertura da economia ao exterior, não foi menos importante enquanto setor de atração do investimento. O setor do turismo, como toda a nossa política económica da altura, foi geradora de emprego e contribuiu para minorar os efeitos recessivos da procura interna que um processo de ajustamento como aquele a que fomos obrigados a passar, inevitavelmente motivou. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, às tradicionais regiões turísticas de Portugal, Lisboa, Algarve e Madeira, juntaram-se outras que, entretanto, passaram a apresentar fortes crescimentos acima da média nacional, como é o caso da região norte, do Alentejo e também dos Açores. Repare-se que, no caso dos Açores, o anterior governo decidiu, e bem, liberalizar o espaço aéreo de São Miguel e da Terceira, pois o resultado foi impressionante. Companhias aéreas de baixo custo passaram a voar para os Açores, levando a um aumento de 59% nas dormidas no destino açoriano. Também a Madeira apresenta números impressionantes em relação ao ano passado, assiste a um aumento de 11% nos hóspedes, 19% nos proveitos globais e 20% nos proveitos quarto, graças à política do Governo do PSD na Madeira. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o turismo transformou-se assim e de um modo transversal a todo o país numa clara determinação e aposta do Governo de coligação PSD-PP num setor de importância vital enquanto vetor estratégico das exportações, do investimento e do emprego. São múltiplos os sinais de um desempenho notável do setor nos últimos 5 anos. O número de turistas aumentou fortemente. Em termos acumulados entre 2011 e 2015, o aumento ascendeu a 29%. Entre 2011 e 2014, o crescimento acumulado de turistas estrangeiros foi de 34%. Os estrangeiros eram 50% dos turistas em 2010 e eram já 57% em 2014. Aliás, nesse ano assistiu-se a um forte crescimento do turismo interno. Já os proveitos totais dos estabelecimentos hoteleiros aumentaram em termos acumulados 37%. Há indicadores, porém, que sinalizam espaço para progressos adicionais,
como seja a duração média de estadia. Além disso, há que continuar a minimizar a sazonalidade do setor em algumas regiões do país. Em qualquer um destes domínios, os progressos dependem crucialmente de estratégias de longo prazo, estratégias essas que têm a ser inteligentes e também estáveis. É por isso fundamental que a dinâmica adquirida pelo turismo nos últimos anos, graças ao governo PSD-PP, não só não se perca, como possa ser intensificada. E isso é possível. O PSD, que sempre atribuiu ao setor do turismo uma enorme importância e prioridade, vai continuar a estar atento à sua evolução e a contribuir com sugestões de melhoria. O turismo responde a duas das prioridades incontornáveis de qualquer programa de políticas públicas visando servir as necessidades do país, de resto largamente consensuais: criar empregos e aumentar as exportações. Foi assim no passado recente e é da maior importância garantirmos que assim continuará a ser. Tendo em conta a importância fundamental de um ambiente de negócios propiciador da iniciativa, da criatividade e da inovação, somos da opinião que se deve promover a aprovação de um novo Plano Nacional de Turismo, organizado em torno do foco no turista individual e na liberdade de atuação do setor privado. Propomos a assunção pelo Plano Estratégico Nacional de programas destinados a potenciar mercados e produtos específicos, como, por exemplo, o turismo religioso. Neste caso, há que potenciar a relação de sinergias do eixo Fátima-Lourdes-Compostela. Outra medida, continuar a flexibilização da legislação para o setor, por forma a permitir o desenvolvimento pelos agentes privados de produtos turísticos diversificados que respondam eficazmente à procura turística. Devemos também, de uma forma clara e corajosa, fazer uma análise com o setor privado de toda a cadeia do turismo para identificar custos de contexto da atividade turística que estejam a limitar a competitividade do setor. Tornar o setor do turismo ainda mais competitivo é um desafio nacional. É por isso que se deve reativar a estrutura governamental que existiu com o anterior governo e que era um grupo de trabalho transversal que vinha promovendo a eliminação periódica de custos de contexto, um trabalho que mereceu a aprovação unânime dos agentes do setor. Visando o objetivo de reforçar o papel do setor privado na promoção do turismo, defendemos que se deve associar de uma forma flagrante o setor privado à definição, à execução e à avaliação da componente política de promoção do destino de Portugal. Devemos também direcionar parte das verbas do Portugal 2020 para o setor do turismo, para a qualificação do destino, com destaque para a qualificação dos recursos humanos. Aliás, devemos uma palavra de profundo elogio e de incentivo a todos os que trabalham na área do turismo, a todos os que gerem esta área e a todos os que investem e arriscam no turismo. É principalmente a eles que devemos o sucesso do turismo português. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para terminar, o PSD promoveu este debate sobre o turismo por esta ser uma área económica de fundamental importância para o país. É também uma área de grande interesse e dedicação do nosso partido. Apostar no turismo é apostar na criação de emprego. Apostar no turismo é apostar no investimento, é apostar na inovação, é apostar nas exportações de serviços, é apostar naquilo que o país mais necessita. Devemos ter como desafio nacional tornar Portugal num dos 10 destinos mais competitivos do mundo. Em 2015, o nosso país ocupava o 15º lugar no ranking do Fórum Económico Mundial. Face a 2013, subimos 5 lugares. Temos que continuar no caminho ascendente dos últimos anos. Apostar no turismo, como nós fizemos, é apostar no futuro do país, é criar mais emprego, é criar mais investimento, é criar mais inovação, é criar mais exportações. Foi isso que nós fizemos, é isso que nós queremos que se continue a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.